Fala galera, bem-vindo ao canal da Profitec, o seu canal de informações sobre as escolas técnicas gratuitas, e hoje é dia de aula aqui no canal. Olha só, a gente vai ver hoje uma aula de física. E física, como vocês sabem, não é o meu forte, então não vai ser comigo, vai ser com o professor Cesário. E ele vai falar sobre um tema muito interessante, que é a parte de magnetismo, vive caindo nos exames das ETECs. Então, fica ligado, porque ele vai te falar como funciona, o que é um ímã, como você pode fazer um ímã, tudo isso ele vai explicar nessa aula. A gente já vai para ela, mas antes, se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Clica aí no inscrever-se, assina o sininho para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Aproveita e também segue a gente nas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, e não esquece, as informações que você precisa saber sobre as escolas técnicas estão nas redes sociais do curso Profitec. Beleza? Então vamos lá, o Cesário vai apresentar essa aula de magnetismo e a gente segue em frente. Beleza? Vai daí, Cesário. Olha lá, turma, a gente chegou numa aula que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Por quê? Porque física, além de ser muito legal, é envolvida com coisas do cotidiano. Eu tenho certeza absoluta que um dia você foi lá na sua geladeira, por exemplo, esbarrou na geladeira e falou, ai meu Deus do céu, e não caiu o imã da geladeira. Você falou, por que não caiu o imã da geladeira? É isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre magnetismo. O tema da aula de hoje é magnetismo. E olha só que interessante. O que a gente vai falar aqui basicamente? Dos ímãs. O que é um ímã? Então eu já vou começar dizendo para você. O ímã é um material ferromagnético, ok? Então ele é uma pedra encontrada, né? Um mineral encontrado, uma pedra que a gente encontra na natureza. Na natureza. Essa pedra que a gente encontra na natureza, ela chama magnetita. Ok? Muito legal, né? Então tem lá uma escavação, a gente está procurando, vai num lugar, encontra lá uma rocha, né, uma pedra, que ela tem propriedade magnética. O que é ter propriedade magnética? Bom, o ímã, ele tem uma propriedade de atrair alguns tipos de metais. Não são todos os metais, mas a maioria é. Então ele atrai alguns tipos de metais. Esses metais que ele atrai, a gente vai chamar de metais ferromagnéticos. Então, o ímã, ele atrai metais ferromagnéticos, ou seja, metais que têm a tendência também, mais para frente a gente vai falar um pouco disso, de serem magnetizados. Nem todo metal é atraído pelo ímã. Por exemplo, o ouro. O ouro é um metal e ele não é atraído por ímã. Então, fica ligado nisso, porque nem todo material vai ser atraído por um ímã. Se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão perceber que lá na primeira parte que está falando sobre isso, ele diz assim, ó, num dos últimos parágrafos antes de imantação, ele fala, existem também metais que não são atraídos por ímã, ou seja, não são ferromagnéticos. Em alguns casos pode até repeli-los. Por exemplo, o ouro, a prata, o bronze e o chumbo. Para esses metais é dado o nome de diamagnéticos. Então, a maior parte dos metais, aí, né, ligas metálicas, o aço, o ferro, esses metais, eles são sim atraídos por ímãs. Mas existem os metais que não são atraídos. Então é importante você ficar ligado nisso. Tudo bem? Mas olha só que legal. O ímã em si, ele tem aí uma composição que a gente chama de composição por polos. No geral, os polos de um ímã são o polo norte e o polo sul. Então, eu vou anotar aqui para vocês não esquecerem. Tem o polo norte e o polo sul. Por que ele tem essa polarização? Porque as moléculas ímã, ou seja, as moléculazinhas que compõem o ímã, elas são organizadas. Olha esse meu desenho aqui, se não está parecido com o de vocês da apostila. São moléculas organizadas. Então, se o norte está para lá, todos os nortes vão estar para lá, ó. Tudo organizadinho, assim, ó. Norte, 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 norte. Todos os nortes vão estar apontando para a esquerda aí, né? Então, todos eles bem organizadinhos. Na mesma medida em que, se o sul está aqui para a direita,
todas essas moléculas ímã têm o Su apontando para a direita. Ou seja, o ímã ele é composto de moléculas ímãs que são organizadas. Então, para ele ter propriedade magnética, elas precisam estar todas bem organizadinhas. Todos os nortes apontando para o norte, todos os sus apontando para o sul. Né? Não norte e sul geográfico. A gente também já vai falar um pouco sobre isso, então segura aí a onda. Mas a ideia é, os ímãs eles têm polos, que a gente chama de norte e sul, e essas moléculas que compõem esses ímãs são todas bem organizadinhas. Tudo bem? Aí você fala, professor, se o ímã é uma pedra encontrada na natureza, e se acabar? Problema, né? O que acontece? A gente pode magnetizar, pode imantar um material, torná-lo ímã. Como que a gente faz isso? Por 3 processos diferentes. Um deles é o processo do atrito, o outro é o processo da corrente elétrica e o outro é o processo do contato. Bom, no processo do atrito, é como se eu tivesse um material que não é ímã e eu trago um material que é ímã. E aí o que eu faço? Eu começo a atritar esse material sempre na mesma direção, até que este material que não era ímã virou um ímã. Então ele ganhou propriedades magnéticas, ele foi imantado. O que é importante para você saber? Que no processo do atrito eu vou esfregar mesmo, sempre na mesma direção, o ímã aí no material, e esse processo de imantação é um processo permanente. Como assim permanente? Para sempre esse material que foi imantado vai ser um ímã. Ele ganhou propriedades magnéticas. Tudo bem? O processo da corrente elétrica ele tem um processo diferenciado. Qual que é a ideia? A ideia é você pegar, por exemplo, um determinado material que tem propriedades ferromagnéticas, ou seja, que ele tem tendência a ser imantado, por exemplo, um prego de ferro, e aí você vai passar o fio aí ao redor desse prego. Então vai enrolar ele como se ele fosse uma bobina mesmo. Vou tentar exemplificar com um desenho assim, ó. Seria, imagina, um prego aqui assim, e aí eu vou pegar um fiozinho e vou enrolar nesse prego. Aí, nas extremidades desse fio, eu posso ligar, por exemplo, uma pilha. O que a gente compôs aqui? A gente compôs um determinado sistema que, por conta da passagem da corrente elétrica, faz com que esse prego tenha propriedades magnéticas, ele adquire propriedades magnéticas, ou seja, ele foi imantado. Percebe que esse processo ele vai acabar uma hora. Como que ele acaba? Quando eu tiro a pilha. Então, ele não é permanente, ele é provisório. Além disso, tem o processo de imantação por contato. Como que é o processo de imantação por contato? Eu posso pegar, por exemplo, um material que é um ímã, encostar no material que tem propriedades ferromagnéticas, ou seja, que pode ser imantado, e quando eu encosto, automaticamente esse material é um ímã também. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu pego um clips e pego um ímã e encosto no clips. Quando eu encostei, o ímã e o clips, agora os dois têm propriedades magnéticas. Agora, o próprio clips vai atrair outro clips, e assim por diante. Eu consigo fazer uma corrente, por exemplo. Isso vai ficar para sempre? Não. Quando eu tirar o ímã, todos os outros perdem propriedades magnéticas. Ou seja, também é um processo provisório. Ok? Logo, é importante você saber que o único processo de imantação que é permanente, ou seja, que dura para sempre, é o processo do atrito. Os outros 2 processos são provisórios. Daí, gente, já vem uma ideia de que é possível, então, desmagnetizar, né, um determinado material que foi imantado. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho disso, mas já fica com isso no radar aí. Além dessas coisas que eu te falei, é importante você saber que existem tipos de ímã e que eles são aplicados para coisas diferentes. Na apostila de vocês, a gente dá alguns exemplos. Então, a gente fala, por exemplo, do ímã de ferradura. Né? O ímã de ferradura ele é muito utilizado, por exemplo, em motores elétricos. Tá? É uma aplicação. O ímã de barra ele é usado para separar materiais. Então, quando tem aqueles guindastes que vão pegar materiais de ferro, né? Eles usam ímãs de barra. Tá? Os ímãs circulares são muito usados em computadores, lá nos HDs. Os ímãs de disco são bem utilizados em alto-falantes, então são formatos de discos, eles são utilizados em alto-falantes.
E os ímãs de lâmina são aqueles ímãs que a gente utiliza, ímãs de geladeira mesmo, que a gente tem mais uso em casa. É claro que isso são exemplos, né, de aplicação. Existem outras aplicações para esses ímãs. E o formato do ímã vai dar um rendimento maior ou menor, né? Então vai ajudar aí no determinado trabalho que você gostaria de fazer. Tudo bem? Aí, gente, pensa comigo. Olha só, esses ímãs, eles precisam encostar para atrair um material? Não. Isso é o mais legal. O ímã, ele cria ao redor dele uma coisa que a gente chama de campo magnético. O campo magnético do ímã, ele ocorre tanto dentro aqui do ímã como na região próxima a esse ímã. São linhas que a gente não enxerga, mas que elas existem. Elas saem do norte e vão para o sul. Então elas saem lá do polo norte e vão para o polo sul, tá? Sempre do polo norte para o polo sul. E elas não se cruzam. Nessa região, quanto mais perto do ímã, mais atração você vai sentir por esse ímã se você for um material ferromagnético. Se não, você vai sentir um pouco menos de atração, mas essa atração pelo ímã sempre vai existir. Além disso, gente, é importante vocês saberem que é possível sim desmagnetizar um ímã. Como que eu faria isso? Para eu desmagnetizar um ímã, basta eu desorganizar as moléculas dele. Olha só que legal. Porque para ele ser um ímã, ele tem que ter moléculas organizadas. Então, para ele deixar de ser um ímã, eu desorganizo essas moléculas. Como que eu faço isso? Aquecendo. Aquecer o ímã, as moléculas vão ficar desorganizadas. E quanto mais temperatura você fornece, mais calor você fornece, mais desorganizadas elas ficam. Ou seja, ele vai perdendo as propriedades magnéticas. Porém, quando você cessar o fornecimento do calor, ele volta ao normal e continua com as suas propriedades magnéticas. Então isso é muito legal do ímã. Fornecer o calor, ele vai perdendo propriedade magnética progressivamente. Parou de fornecer calor, ele volta com as propriedades magnéticas dele. Então dá para desmagnetizar um ímã sim. E lembrando que é possível também desmagnetizar o da corrente elétrica, haja vista que se você tira a fonte de energia, ele perde propriedade magnética. E o do contato também, porque se você tira o contato, ele perde a propriedade magnética. Então esses dois são os mais fáceis de você desmagnetizar. Beleza? Gente, uma coisa que sempre cai nos vestibulinhos e que é bom vocês saberem é que os ímãs, eles podem se atrair entre si. E para eles se atraírem, eles têm que ter polos de nomes contrários. Então, a atração de dois ímãs, ela acontece quando os polos são contrários, tipo norte com sul. Quando isso acontece, ó, a gente fala que teve atração. Então pode ser norte com sul ou sul com norte, tá? Atração. E quando eles têm nomes iguais, eles vão se repelir. Então, por exemplo, norte com norte. Ó, nomes de polos iguais têm repulsão. Vai um para cada lado. Ó, repulsão. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ah, vale lembrar que não precisa ser norte com norte. Pode ser, por exemplo, sul com sul também. Então, ó, sul e sul também vale, né? Então, se você pega dois ímãs, polo sul com polo sul, ele vai ter repulsão. Você vai sentir que eles estão querendo se afastar. Norte com norte, você vai sentir que eles querem se afastar. Agora, se você colocar o norte com o sul, eles vão se atrair. Então, polos de nomes diferentes se atraem, polos de nomes iguais se repelem. E se você quebra um ímã, gente, sabe o que acontece com ele? Nada. Ele continua sendo um ímã, só que um pouquinho menor. A única coisa que vai diferenciar é o tamanho. O ímã, não importa o quanto você quebre, ele sempre continua sendo um ímã, tá? Claro que de um tamanho menor, até você chegar na propriedade micro, né, do ímã. Mas você pode quebrar o ímã que ele não vai perder a propriedade magnética, ele só vai ficar menorzinho. Legal, né, galera? Olha só, ele te explicou tudo o que você precisa saber dessa parte de magnetismo. Agora, fica ligado, porque a gente sempre fala isso aqui no canal. Não adianta você só assistir essa aula, você precisa treinar, fazer exercícios. Então, se você está com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E, além disso, vai buscar exercícios, seja em exame anterior, seja no seu material da escola, mas faz exercícios sobre esse conteúdo.
Porque sem fazer exercício, você não tem dúvida e você acaba não crescendo o que você poderia crescer. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esquece, clica aí no curtir, porque isso ajuda a levar para mais gente dentro do canal. E também compartilha com seus amigos, porque se afinal você gostou, eles também vão gostar. Legal? Te vejo no próximo vídeo, bons estudos e até a próxima.